nosso PET Volume 2. Hoje trataremos do assunto produção agropecuária e segurança alimentar. Bem, primeiramente devemos falar sobre a produção agropecuária, O desenvolvimento industrial ocorrido no século XVIII, no século XVIII em diante, não ficou restrito apenas às cidades, onde originalmente as indústrias se desenvolveram. Também provocou importantes alterações no modo de produzir e de trabalhar no campo. Com o desenvolvimento técnico e científico, foram ocorrendo inovações nas atividades agropecuárias, como a mecanização da produção e o uso de substâncias como fertilizantes e agrotóxicos. Ao mesmo tempo que essas inovações resultaram em aumento da produtividade, elas produziram a necessidade de mão de obra, e aliada à concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, isso ajuda a explicar o intenso êxodo rural nos diversos países. Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades, e estimativas indicam que até metade do século XXI, 2050, esse percentual será cerca de 70%. A demanda por alimento e matéria-prima é grande e crescente, atraindo interesse de empresas e governos dos países desenvolvidos por terras agricultáveis. Nos últimos 20 anos, milhares de hectares de terras agricultáveis, principalmente nos países do sul, vêm sendo comprados ou alugados por grandes empresas, muitas delas transnacionais, que reconhecem a agropecuária como uma atividade econômica lucrativa e estratégica. Bem, já falamos dessas transnacionais, muito conhecida também como multinacionais, ou seja, geralmente são empresas que têm uma sede em país desenvolvido e implantam uma filial em países subdesenvolvidos. Essas terras são usadas geralmente para o cultivo de alimentos e de produtos voltados para a exportação e principalmente para as indústrias. Nesse processo, os maiores prejudicados são os agricultores familiares locais, que deixam de ter acesso à terra, agravando o quadro de insegurança alimentar e muitas vezes sendo forçados a migrar para as áreas urbanas, gerando o êxodo rural. Para a gente ter uma noção do que seria a agricultura familiar, eu coloquei uma definição. A agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar, onde quem trabalha nesse tipo de agricultura geralmente são famílias, em contraste com a agricultura patronal, que utiliza trabalhadores contratados, fixos ou temporários em propriedades de grande ou médio porte. A agricultura familiar é considerada uma agricultura desenvolvida por famílias, em terras menores. Um dos maiores problemas dessa modalidade de apropriação de terras, falando sobre a apropriação gerada pelas indústrias, é que ela nega às populações locais o acesso à terra e aos recursos naturais fundamentais à sobrevivência. No Brasil, esse processo tem sido bastante expressivo na região denominada Matopiba, que seria a junção das iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que vem sendo considerada a nova fronteira agrícola do país. Mais de 20 empresas transnacionais atuam na região cultivando produtos como algodão, cana-de-açúcar, milho e soja. Bem, eu coloquei um gráfico aqui, para a gente ter uma noção sobre a insegurança alimentar grave ali em milhões, um gráfico de 3 anos, 2017, onde aqui não fala sobre a Oceania, não consta os dados ali, por isso a soma das regiões difere do valor total mundial, só para a gente ter uma noção, falando sobre a insegurança alimentar, nível mundial ali assim, cerca de 800, para a gente ter uma noção numa escala aqui assim,
Na África, segurança alimentar, Ásia, América Latina seriam a América incluindo o México, né? Lembrando que essa divisão de América anglo-saxônica e América Latina, essa divisão é feita pela origem da língua, né? A América Latina são de países com o idioma de origem latino, do latim, né? E a anglo-saxônica seria de países do inglês, né? Que é uma língua originária dos anglo-saxões. E também, nessa aqui entrou a Europa também. Note-se que a insegurança alimentar na América Latina é grande também, né? Com relação à Europa, por exemplo, e à América Anglo-Saxônica. Porém, na Ásia, África e a nível mundial, os índices estão bem inferiores. Aqui seria um planisfério, né, onde mostra a apropriação de terras e novas alianças para segurança alimentar e nutricional. E na legenda aqui a gente pode ver as temáticas ali. A apropriação de terras, por exemplo. Os países do lilás ao roxo eles são países de origem de investidores estrangeiros, né? O verde e esse bege, vamos dizer assim, país visado pelo investidores estrangeiros, né? Ou seja, país em que investidores estrangeiros têm vontade de investir neles, né? E aqui parece um tijolinho, né? Meio alaranjado, né? Países que investem é alvo de investidores. No caso seria o Brasil ali, né? O Brasil entraria nesse aí, país que investe, né, na segurança alimentar e nutricional e também é alvo de investidores. Temos também a nova Aliança de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Indicadores de projeto G7 e parceiros. Essa que seria e também principais manifestações contra o aumento do preço dos alimentos também, em alguns países onde isso já acontece. Bem, aqui eu trouxe para vocês uma pesquisa, né, para concluir a nossa videoaula, né, onde fala que o Brasil se destaca na qualidade e segurança dos alimentos, diz estudo, né? Pesquisa examinou as mudanças no ambiente global e nos sistemas alimentares, comparando acessibilidade, disponibilidade e qualidade de 113 países. Né? É uma pesquisa recente, de 8 de abril de 2020, né? Publicado por Flávia Macedo, de São Paulo. Aí eu coloquei algumas partes aqui dessa, dessa reportagem. Vamos ler um pouquinho. O Índice Global de Segurança Alimentar, né? Aí tem uma sigla em inglês, né? Global Food Security Index, GFSI, né? A sigla vinda do inglês, né? Examinou o estado do sistema alimentar de 113 países, incluindo o Brasil. O estudo foi desenvolvido pela Economist Intelligence, né? UNIT, né? Ou seja, Unidade de Inteligência Econômica, alguma coisa desse tipo, né? Uma tradução abrasileirada aí, em parceria com a Corteva AgroScience, relacionada à agrociência, né? A avaliação foi dividida em 3 categorias: o acesso, a disponibilidade e qualidade de segurança dos alimentos. E nesse último item, o Brasil se destacou entre os países da América do Sul e Central. A nota do Brasil, numa escala de 0 a 100, foi nota 84, né? Seguido pela Argentina com 80 e Costa Rica com 76. No índice geral, com os 113 países de 5 continentes, o país ocupa a 39ª posição. A categoria Qualidade e Segurança Alimentar é dividida em 5 itens. Seria diversidade alimentar, padrões nutricionais, disponibilidade de micronutrientes, qualidade de proteína e segurança alimentar. Os itens são subdivididos em 7 quesitos, incluindo estratégia nacional de nutrição e capacidade de armazenar alimentos com segurança. O Brasil obteve a nota máxima, 100. Para Marcos Anetti, né, diretor-geral da EIU, né, do Brasil, estudos com o Índice Global de Segurança Alimentar,
têm amplitude e continuidade e por isso permitem uma ampla comparação de posicionamento dos diversos países cobertos ao longo do tempo. Essa comparação são importantes para gerar discussões entre diversos stakeholders, né, da sociedade civil de como implementar políticas e programas que permitam aos países melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Alguns organismos multilaterais e ONGs têm inclusive utilizado o GFSI como uma das suas ferramentas para decisão de investimentos em ações sociais em mercados emergentes, ressaltou o Zanetti. Isso é uma fala do Zanetti. Bem, podemos ver que o Brasil tem concluindo aqui a nossa aula, podemos ver que o Brasil tem uma grande dimensão, tem uma grande diversidade climática que facilita ali assim a, a diversidade de produtos, né, no geral alimentares, né, que gera uma nutrição rica, né, para nós e que de certa forma a agricultura seria a principal atividade econômica do Brasil. Ainda considero que o Brasil é um país campesino, né, ou seja, sua principal atividade é desenvolvida no campo e que a maior riqueza do Brasil continua sendo a agropecuária no geral. Seria tanto o plantio como a produção de carnes variadas ali assim, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima aula aí, pessoal.